Olá amigos do canal PL, dá para conciliar carros antigos com economia? Nós vamos mostrar hoje carros antigos que são razoavelmente econômicos. Roda a vinheta. Pois é, meus amigos, vocês estão observando que nós estamos em cenários diferenciados de maneira improvisada aqui, porque o nosso cenário novo está quase pronto. Acho que esse é o último vídeo, inclusive, com essa improvisação que nós estamos fazendo. Olha só, em tempos de gasolina cara, com reajustes e aumentos, praticamente toda semana tem aumento, né? Agora, os governos estaduais congelaram o ICMS por 90 dias, o que vai travar o reajuste do ICMS até janeiro do ano que vem. Mas o ICMS não é a única composição do preço total do combustível, então pode haver ainda novos aumentos. E como fica quem gosta de carro antigo? Aliás, não só quem gosta, mas quem às vezes não tem outra opção, só tem aquele carro, que é um carro que a pessoa tem como hobby, mas é o meio de locomoção da pessoa também. Nós vamos listar aqui alguns carros antigos que dá para você ter como um hobby, um carro legal, antiguinho, e também para você fazer os seus deslocamentos, e carros com consumo relativamente baixo para os padrões da época em relação aos demais veículos. Em primeiro lugar, o Daihatsu Kuori. A Daihatsu é uma marca de origem japonesa que surgiu nos anos 50, mas nos anos 90 que tivemos a abertura das importações aqui no Brasil, aquela enxurrada de importados, a Daihatsu importou o modelo Kuori para o Brasil de 1994 até 1999. A partir daí, com a alta do dólar, então ela saiu do país, assim como a Lada também acabou abandonando o Brasil. Mas é um carro que já naquele tempo trazia concepções que hoje se tornam tendências da atualidade. O Daihatsu Kuori trazia motor de 3 cilindros, não era nem 1.0, era 0.8, um motor realmente bem pequeno, assim como o carro que foi oferecido na versão de 2 ou 4 portas. O motor, montado de maneira transversal, entregava 14 kg de torque, mais torque até do que modelos 1.4 e 1.6 da década de 70, feito aqui. Entregava 44 cavalos a 5.600 RPM. Acelerava de 0 a 100 em 15 segundos com velocidade máxima de 145 km por hora. Usando gasolina, o consumo urbano ficava por volta de 11,5 até 12 km por litro e o consumo rodoviário na casa dos 16. Com essa autonomia, um tanque de combustível para rodar na estrada podia percorrer mais de 500 km com esse carrinho aí. É um carro que, com o passar dos anos, faz mais de 20 anos que parou de ser ofertado aqui no Brasil. É um carro que sumiu, é relativamente difícil achar um exemplar desse em bom estado. Às vezes, quando você acha, eles estão caindo aos pedaços, mas é um carro que era bem econômico para a época e ainda hoje é considerado um carro com consumo bem interessante. É um carro compacto, com baixo consumo de combustível, em algumas versões podia vir razoavelmente equipado, e o curioso é que ele usava rodas de 12 polegadas. Um carro de concepções que hoje são atuais, naquele tempo era uma coisa realmente diferenciada, era um carro até menor do que os menores que as grandes marcas do Brasil ofertavam, Corsa, Wind, Gol 1000, Uno, entre outros. É uma opção que vale a pena se você achar um bom estado, porque eu acho que peças de reposição realmente já são um pouco mais difíceis. Olha só, seguindo agora na nossa lista, um modelo realmente interessante, o Ford Ka, aquele de primeira geração, lançado em 1997. Nesse ano, a Ford já tinha se desconectado da Volkswagen e buscava caminhar com as próprias pernas. A linha Escort ganhava motor Zetec e ela buscava fazer novos lançamentos. Após o cancelamento do Gol, aquele problema todo, ela lançou o Fiesta, nacionalizou o Ford Fiesta e buscava lançar um subcompacto, era ele o Ford Ka, para 4 lugares. Realmente o seu design diferenciado chamava a atenção na época. O carro realmente parecia uma gota, era diferente de tudo o que era oferecido. A Ford nessa época, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, seguia uma tendência de ovalizar todos os desenhos de seus carros, inclusive o Ford Taurus dessa época, que muitos consideram feio, que realmente ele saiu dos padrões do Taurus durante toda a maioria da sua vida. Era um carro que praticamente todos os detalhes eram em formato oval,
para assimilar a marca, ao logo da Ford. E o Ford Ka trazia toda também essa temática. O motor Endura 1.0, que também equipou o Fiesta 4 cilindros montado de maneira transversal, entregava 53 cavalos e meio a 5.200 RPM. Era um motor de 1000 cilindradas com 16 kg de torque. Acelerava de 0 a 100 em 19 segundos, tempo maior do que o Quora que nós acabamos de ver, atingindo máximas de 142 km por hora, com quinta marcha, mas era um motor realmente fraco, mas o consumo era realmente interessante, fazendo praticamente 13 km com litro na cidade e 17 na estrada. Seguindo ficha técnica da época, consumos com gasolina. Tem gente que torce o nariz para esse carro por causa do desenho dele. Na minha opinião, é o que o torna diferenciado e exclusivo. É um carro que você pode facilmente utilizar no dia a dia. Ainda se vê algumas pessoas, várias inclusive, utilizando esse tipo de carro, e já entra no radar dos carros que com um potencial futuro de se tornar uma exclusividade. E você pode adquirir um barato. Hoje é um carro que ainda é barato e com bom consumo de combustível. É um carro que você não vai frequentar o posto com tanta frequência. Passando a marcha aqui na nossa lista, um carro que inclusive eu postei no perfil do Instagram. Aliás, se você não nos segue no Instagram, por favor, faça isso. O canal PL no Instagram. Lá postamos fotos e curiosidades do mundo automotivo, inclusive esse flagra que eu fiz de um Renault Twingo, que é o carro que compõe a nossa próxima posição. Renault Twingo foi oferecido no Brasil a partir de 1994, ainda sob importação. Ele vinha lá da França com motor 1.2, com 55 cavalos, fazendo de 0 a 100 na casa dos 17 segundos. O consumo urbano com gasolina ficava na casa dos 11 na cidade e 15 na rodovia. Esse carro, além do seu baixo consumo e exclusividade, já é considerado um carro extremamente colecionável pelas suas soluções e configurações inusitadas que chamam a atenção ainda hoje, além do seu design obviamente diferenciado. Ele foi oferecido aqui no Brasil, como eu disse, de 94 até o ano de 2002. Durante esse período, ele foi oferecido na versão também com motor 1.0. Ambas ofereciam realmente um bom consumo e qualquer uma delas é uma solução muito legal de carro para você usar no dia a dia e ter como clássico. O jornalista Ricardo Boechat, que infelizmente faleceu em 2019 num acidente de helicóptero, tinha um Renault Twingo que era o seu carro de uso diário. Vale a pena realmente você pesquisar sobre o Twingo, é um carro bem interessante. Seguindo na nossa lista, o próximo veículo que você pode usar como antigo de uso diário é o Corsa Wind, uma opção mais comum e conservadora se você não quer nada muito inusitado. Foi lançado em 1994 como uma resposta ao Uno Mille e outros populares que vinham chegando. Ele substituiu também, numa tacada só, o já cansado Chevette. Chegou com o motor 1.0 e na versão GL também ganhou o motor 1.4. O Corsa Wind, aquele modelinho de duas portas, é um carro hoje que já entra no radar também dos colecionáveis. É um carro bem legal que oferecia um bom acabamento naquele padrão Opel Chevrolet dos anos 90. Também tem um bom consumo que, com motor 1.0 de 50 cavalos, oferecia uma aceleração de 0 a 100 modesta na casa dos 19 segundos e velocidade máxima de 143 por hora. Era a média realmente normal dos carros 1000 desse período. E o consumo realmente ficava na casa dos 13 com gasolina na cidade e 14,5 na rodovia. Esse 1.0 na versão Wind, que já é um clássico na porta, trazia aquela versão Wind. Esse carro revolucionou o mercado e fez a Fiat lançar o Uno na configuração ELX. É um carro legal para você ter e procure um. Também se for um GL 1.4 é legal também, ele oferece uma boa relação custo-benefício para você também. Como eu falei em Uno, o Uno também entra na nossa lista, na configuração Mille. O Uno Mille lançado em 1991 com motor 1.0, mas onde eu quero chegar, os mais legais aí que eu teria é o ELX e o EP. O ELX era uma configuração montada em cima do Mille Electronic que trazia à frente já moderna um novo painel, uma configuração de luxo, o popular de luxo, assim ele era anunciado naquele período. E em 95, já no final do ano, 96, foi lançado o EP, que já era o modelo de luxo também, que trazia melhorias no seu acabamento e injeção eletrônica monoponto. Esses carros também têm um bom nível de consumo de combustível, tem boas soluções, é um carro compacto para o dia a dia. É ótimo. O Gabriel Migliavasca lá do canal do Uno tem um EP
96. É um carro realmente que ele é o carro de uso diário dele, e você também pode ter um Uno Mille e PLX Eletrônica, que são carros que com motor 1.0 e oferecem um bom consumo, baixo custo de manutenção e também já é considerado um carro aí mais antiguinho, um carro para você ter como hobby, fazer upgrades. Realmente o Uno dessa fase dos anos 90 até 96 é uma configuração que eu recomendaria e por isso ela está aqui na nossa lista também. Mais uma vez, trocando de marcha aqui na nossa lista, Gol 1000, lançado em 1992, era uma resposta ao Uno Mille. O Gol 1000 era um Gol praticamente CL com motor CHT de 1000 cilindradas e totalmente aí desprovido de qualquer acessório considerado de luxo. Mas é curioso que esses carros ali em 94, ele foi oferecido em cores bonitas, saiu aquele azulzinho bebê, o beijinho, o vermelho metálico, cores legais. Ele vinha com aquele característico adesivo traseiro com o emblema Gol, traçado pelo logotipo 1000 em laranja. Alguns opcionais eram ofertados, tais como limpador e desembaçador do vidro traseiro, quebra-vento, entre algumas acendedor de cigarro, poucos itens, mas que faziam a diferença. Esse carro hoje começa a ser valorizado. É um carro que também tem bom consumo de combustível com motor CHT, até na versão 1.6. Ele é um motor realmente robusto e econômico, nem correia dentada ele tem, aliado o baixo consumo a um baixo custo de manutenção. O Gol 1000 realmente já começa a entrar num cenário de valorização crescente e é um carro que você pode ter de uso diário e também como um veículo antigo. Gol 1000, já seguindo também pelo Ford Escort Hobby, que eu até colocaria uma barra, né, com o GL. Vamos generalizar. Qualquer Escort com motor CHT é uma boa opção para você. Existiram várias opções de Escort motor CHT, além do XR3 GL, o Guia, depois o Hobby com motor 1.0. O motor CHT realmente é um motor robusto e econômico, e o Escort em si é um carro também com baixo custo de manutenção e prático para você usar no dia a dia. Dizem que o ponto fraco do Escort são a questão das longarinas e da suspensão, que se torna frágil. É um problema que também acompanhou infelizmente o Ford Verona. Eu até hoje não tive grandes problemas com isso. Vale a pena quando você for comprar o Escort observar bem esses itens, mas o Escort CHT é uma opção de antigo para o dia a dia que entra sim na nossa lista. Agora, em primeiro lugar na nossa lista, mais do que merecido, Gurgel BR800, um legítimo nacional que já naquele tempo também trazia motor, aliás, não era nem de 3, era motor de 2 cilindros, até brincam que era um motor de Fusca cortado ao meio. Eu vou mais além, porque o motor do Gurgel não era refrigerado a ar, ele era refrigerado a água. Era uma criação realmente do Gurgel. Muitos Gurgéis BR800 que você vai ver para comprar hoje, além de caros, trazem motor de Fusca, já foi feita aquela conversão desagradável. Eu acho que o Gurgel BR800 com motor original é uma boa opção de exclusividade, tem um ronco característico do motor de 2 cilindros. Se o motor de 3 cilindros já tem um ronco característico, o de 2 cilindros também é muito legal. Ele era um 2 cilindros boxer, de cilindros opostos. Ele trazia nada mais, nada menos que 33 cavalos de força na roda. Isso aliado a uma tração traseira com diferencial de Chevette. Imagina um carro desse tamanho com uma tração traseira bem divertido de guiar. O desempenho na cidade ficava por volta dos 13 a 14 km por litro e chegava até 20 na estrada, claro, rodando a 80 por hora. Era um carro que não passava muito do 100. Chegava ali, na época, a ficha técnica, 112 km por hora de máxima. Isso porque ele também tinha o câmbio de 4 marchas só. Era uma carroceria monobloco com soluções realmente super interessantes. Lógico, era um carro básico e visando a simplicidade e otimização do seu dinheiro. O que é muito interessante hoje, a otimização do nosso dinheiro com consumo de combustível. E também teve depois o Super Mini, que nada mais era do que uma evolução do BR800. Ele foi uma resposta aos novos 1.0 lançados no início dos anos 90. Fuja do rebanho, entre num Super Mini Gurgel, o carro sem igual. O Super Mini foi ofertado até 1995. O seu motor era basicamente o mesmo do BR800, mas passou, obviamente, por algumas evoluções mecânicas, o que elevou a potência de 33 para 36 cavalos.
O legal do BR-800 e do Super Mini é que ele trazia um mix de peças de todas as marcas, Volkswagen, Ford, GM, enfim, muito interessante. Carros econômicos de fibra não sofrem com corrosão e é um carro que dá para você usar no dia a dia com total exclusividade, ó. Fácil de manobrar, super legal e é um carro que pode no futuro facilmente receber uma conversão elétrica, já que isso era uma ideia do Gurgel já naquele tempo também. Ele foi oferecido até 1995, quando a Gurgel pediu concordata e faliu, infelizmente. Eu visitei a fábrica da Gurgel esse ano, o vídeo está aqui no canal, mostro como está as atuais instalações. Muito se dizia que a fábrica não existia mais e que no local havia sido feito um condomínio industrial. Realmente, hoje lá, em alguns pavilhões, é realmente um condomínio empresarial. Mas a estrutura original da fábrica ainda está lá. Inclusive a portaria de entrada está intacta praticamente. Esse é o canal PL para você. Além desses vídeos, como eu disse agora há pouco, visitamos também lugares curiosos como a fábrica da Gurgel, que ainda existe e está lá na cidade de Rio Claro, nas margens da rodovia Washington Luiz. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se por favor e ative o sininho de notificações, dê o joinha também, que ajuda o nosso canal. E no próximo vídeo acho que já estaremos com o nosso novo cenário totalmente reformulado para nós continuarmos nesse caminho maravilhoso de nostalgias. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau!